Conectando Vidas no ar, e hoje o nosso programa está maravilhoso. Nós estamos com uma convidada especial que vai falar sobre a importância da saúde mental. Quer saber quem é? Então fique comigo até o final. Te aguardo, hein? E chegou a hora dos nossos beijinhos conectivos, e eles hoje estão mais que especiais. Eles vão para Dona Zélia, que é minha mãe, Serginho, que é meu irmão, e Sofia, minha sobrinha, todos aniversariantes do mês de setembro. Beijão para vocês, muitas felicidades, saúde e muitos anos de vida. E chegou a hora do nosso momento da dica. E a dica de hoje é para você que quer um look bem transado para o seu filho. Está chegando no Santa Maria a loja Mimos da Lari. Vem com roupas e acessório infantil e juvenil. Fica localizado na Rua 3, número 107, bairro Santa Maria, no fundo da paróquia Santa Cruz. A inauguração será amanhã, dia 23, às 17 horas, com um delicioso coquetel. Vale a pena conferir. Alcance seus sonhos, estude pra ser o que você sempre quis. Faça uma grande escolha e tenha um futuro feliz. Venha pro certo e tenha um futuro feliz. E agora sim, estamos de volta com a nossa convidada especial, uma mulher linda, maravilhosa, inteligente, psicanalista, Caroline Carvalho, carinhosamente chamada de Carol. Carol, muito bom ter você aqui no Conectando Vidas. Viu? Gratidão pela recepção calorosa. Gostei do Carol e do Linda. E bem mais, e tem mais. Carol, para as pessoas que não te conhecem, você vai se apresentar. Quem é Caroline Carvalho? Olha, eu gosto de me definir como uma mulher incrível, carinhosa, de caráter. Gosto de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Sou mãe, atendo, acolho com a psicanálise. Sou cristã. Gosto de fazer a obra do Senhor, gosto também do voluntariado, e é isso aí. Dentre outras coisas que vocês vão me conhecer ao decorrer, tem que assistir todo, tá? Carol, esse mês nós estamos falando, né, do Setembro Amarelo, que é uma atenção com relação à saúde mental, prevenção. Então, assim, para você, o que é saúde mental e por que é tão importante nós cultivarmos essa saúde? Muito bem, excelente pergunta. Já começamos bem, né? A saúde mental, ela é importantíssima para um bem-estar, para a sua qualidade de vida. Eu costumo dizer que a saúde mental, ela envolve os 3 âmbitos do nosso corpo. A nossa espiritualidade, nosso corpo físico e também as nossas emoções, que muitos chamam de alma. Então, esse conjunto de atividades que nós vamos demonstrando com o decorrer da nossa caminhada é que dá esse equilíbrio desse bem-estar que chamamos de saúde mental. Muito bem. E assim, Carol, qual o objetivo do Setembro Amarelo? Entendeu? Que ele fala nessa questão da saúde mental, mas também aborda o suicídio. Isso. O setembro, né, foi escolhido, é uma data comemorada mundialmente, né, para a prevenção do suicídio. É um tema delicado, é um tema que requer sabedoria ao ser tratado. Tanto para as pessoas que já tiveram entes queridos que passaram por essa situação, como também pessoas que têm pensamentos de querer também tirar a sua própria vida. Então, nesse sentido,
né, a Organização de Saúde de Medicina, como a de Psiquiatria, se juntaram para tratar esse tema, discutir, conversar, não só sobre isso, mas e como é importante a vida. E é isso que a gente vai focar hoje. Como é importante viver. Muito bem. E você que é uma excelente psicanalista. Gratidão. Então, como a psicanálise ajuda a manter a saúde mental e até a prevenção mesmo com relação ao suicídio, porque o objetivo nosso é vida. Verdade. Né? Então, imagine que muitas das vezes, quando uma pessoa chega ao ponto de tentar tirar sua vida, é porque o que está acontecendo, existe uma dor tão grande que ela não sabe como fazer. Então ela quer tirar aquela dor, aquela angústia dentro dela. Então ela já tentou de várias formas esse pedido, muitas vezes velado de ajuda, outras vezes até expresso: eu quero ajuda, eu não consigo, me ajude, eu estou pensando em me matar, eu quero me matar. Elas sempre dão sinais que estão chegando no esgotamento mental, no esgotamento emocional. Então, quando a gente traz esse tema do setembro, nós temos a oportunidade de tocar nesse ponto e de despertar a prevenção. E a psicanálise, respondendo de forma específica a sua pergunta, ela trata sim essas questões de formas objetivas, porque as pessoas elas não se conhecem e elas não se aceitam. Então, parte dessa dor que elas querem tirar, né, a dor, e acabam tirando a vida, é porque elas não conseguem esse acolhimento, se entender, se aceitar e tratar. Então, a psicanálise ela vai lá no inconsciente, lá no profundo, trabalha a questão de rejeição, questão de abandono, questões de abusos, que são muitas vezes raízes dessas situações que estão hoje acontecendo a ponto dessa dor, dessa angústia ser tão forte, dessa pessoa querer tirar a vida. E eu quero dizer dados. Posso falar? Deve. Os dados é que mais de 1 milhão de pessoas morrem por ano de suicídio. E aqui no Brasil, mais de 13 mil pessoas. Então, eu vi num dado que é como se em 4 a 4 segundos, pessoas quisessem tentar tirar a sua própria vida ou tiram as suas próprias vidas. Então, não são números que estão diminuindo, compreende? Então, o que está acontecendo? São números que estão cada vez mais aumentando. Então, toda essa parte dos profissionais da saúde mental, a gente se preocupa em estar trabalhando esse tema justamente porque não existe nada mais importante do que a minha vida e do que a sua vida. Nada. É verdade, falou tudo. Carol, você falou aí em sinais, não é? Muitas vezes a pessoa está dando sinais, está pedindo socorro. E quais são alguns sinais que a gente já tem que ficar de alerta, atentos? É verdade, né? Outro dado estatístico é que os jovens, entre eles, onde acontece mais número de mortes das pessoas que tiram suas próprias vidas. Então, isso é um dado importante. Por quê? Os jovens, vocês sabem, alguns daqui já foram jovens, eles ficam tentando muito a aprovação. Eles não têm uma identidade formada. Eles precisam daquele acolhimento dos pais que muitas vezes estão achando que estão fazendo tudo por eles. Eu pago escola, eu faço tudo pelos meus filhos, eu comprei um celular novo. Enquanto isso, tá faltando na raiz, na base da educação e da família, amor, carinho, acolhimento, abraço. E os sinais são muitos. São muitos. Vou falar pelos adolescentes que foi que eu toquei, que é o que mais chama atenção. Os adolescentes se trancam no quarto o tempo todo, eles não se comunicam com os pais, faltam conexão, começam a pintar o cabelo de todas as formas. Então, preste atenção nos excessos. Vamos lá, excesso de tatuagem, excesso de tempo no quarto, excesso ou de ficar trancado, ou também de sair demais com os amigos, de não parar, de não estudar, de não ter uma vida corriqueira. Tudo isso são símbolos que podem ser interpretados como que algo não vai bem, que pode sim, a depender
de quanto isso for acumulando, chegar numa dor tão profunda a ponto dele confundir a dor com ele mesmo. E como eu falei no início, querer arrancar essa dor dele é o que acontece arrancando sua própria vida, que é o que a gente não quer que aconteça. Não é isso? Isso. E eu queria ainda continuar com a adolescente. Com a adolescente. Entrou no tema, tema bacana, adolescente. Nós vimos pós-pandemia, principalmente as pessoas que trabalham em escolas com adolescentes, que assim, houve muita crise de ansiedade e também mutilação. Perfeito. Então, assim, por Verdade. que eles chegam a se mutilar? E como nós podemos ajudar? Perfeita a sua pergunta. Não Obrigada. é perfeito o que está acontecendo. O que está acontecendo, né? Eu falei perfeito, mas é apropriadíssima a pergunta, né? A gente entrar em adolescente, a gente não vai sair. Você vai ter que me chamar para outro podcast. Eu tenho alguns pacientes adolescentes, eu posso falar com propriedade, que essa questão da mutilação, um dos é autopunição. Uhum. É uma autopunição mesmo. Então, lembra do pessoal que se flagelava? Eu pequei! E fica se flagelando. Então, eles não merecem a vida, eles precisam sentir dor. É um tipo de expressar revolta, entendeu? E também da forma que eles conseguem jogar um pouco para fora, um pouco dessa ansiedade. Quais são as formas mais comuns? Eles cortam os pulsos, onde às vezes as roupas conseguem cobrir, partes que as roupas cobrem, e tem mães que não percebem por muito tempo, porque ele tá com aquela roupinha, já tá um adolescente, a mãe não lava mais os filhos, não dá o banho, então realmente eles se trancam no quarto, entram dentro deles mesmos e não conseguem mais se comunicar. Então, quando chega esse ponto de se mutilar, arrancar cabelo, puxar a sobrancelha, se punir também de outras formas, que uma forma que eu peguei também lá no consultório, era que ela ficava revoltada com alguma coisa que acontecia dentro de casa, que não dava muito certo, ela saía andando pelo mundo. Ela andava várias horas no sol quente, de forma árdua, como se ela dissesse: eu não quero, eu não mereço, eu não quero essa vida, eu não pertenço, que é um sentimento de pertencimento, eu não pertenço a esse lar, eu não pertenço a esse mundo, ninguém me nota, eu não faço falta, o que é que, se eu morrer, qual é a diferença vai fazer? Mais ou menos isso aí. Deu para entender? Não, entendo. E assim, como escola, como família, principalmente eu digo para as famílias que sofrem com isso, que tem um adolescente assim, que acha que a maneira de ajudar é simplesmente dando, não é? Não, eu já lhe dei o celular, eu pago sua escola, essa fala até eu já fiz, né? Então, assim, como a família pode ajudar de uma maneira assertiva? O sistema de recompensa, né? Eu não faço o meu papel como pai e de mãe, que é acolher, brincar. E então eu dou o McDonald's, eu dou o brinquedo, eu levo pro shopping, eu compenso a minha ausência de alguma forma. E sempre mais, né? Porque se o menino tem um iPhone 12, ele vai querer o 13, o 14 e por aí vai. Então o pai trabalha mais, fica mais ausente e no final das contas tá tudo trocado. Realmente para tudo, é o que eu indico, para tudo, se reconecta. E nesse período, nessa hora, é importante entrar na terapia, para que a pessoa enxergue isso. Porque o que não falta é desculpa. Mas como é que eu vou comer? Como é que eu posso fazer isso? Então, quando eu trato adolescente, eu trato também os pais. Eu converso com os pais antes e depois. Crio um vínculo com o adolescente. O que é que eu posso conversar com o seu pai? E aí a gente percebe que não é o adolescente. O adolescente está reagindo aos pais que são omissos. Eles são crianças um pouco mais desenvolvidas, que estão cheios de hormônios, que não sabem muito bem o que vão fazer no vestibular, e tem uma pressão do namoro, dos hormônios, da sexualidade, de escolhas. Isso. Então ele se vê em uma dor e num conflito tão grande que a solução rápida e plausível para ele acaba sendo se mutilar e depois tirar sua própria vida. Entendi. E é sério, realmente. É um tema seríssimo. É sério. Eu vou sair do tema, porque senão vamos... Mas assim, dá para ser um programa só com esse tema, porque certeza. É muito interessante. E eu posso continuar um pouquinho? Pode. Já que o tema é interessante. Pode sim. E como que eu posso fazer para recuperar, né? Seria o caso procurar ajuda médica, né? Terapêutica também, psicanalítica, psicólogos, psiquiatras que estão preparados para ajudar.
busquem referências. Não vá para qualquer profissional, não. Realmente acompanhe seu filho de perto, não larga lá na mão do psicólogo e do profissional falando, tá aqui, como se dissesse assim, eu pago a banca, pago a escola e pago o psicólogo, porque na verdade não é isso que ele quer atenção. Então, se o adolescente chega nessa fase, porque faltou conexão desde a base, que é a infância, faltou o quê? Faltou pintar o rosto, faltou se sujar, faltou rolar no chão, faltou tapete, faltou brinquedos, sem ser brinquedos tecnológicos, faltou brinquedo de madeira, de manuais, criativos, faltou abraço, faltou dizer eu te amo, faltou palavra, faltou colo, e agora você está colhendo os frutos. Os frutos da omissão, eu chamo. É forte, né? É forte, Os mas frutos é da necessário. omissão. Ainda há tempo, não é difícil, não é fácil de hipótese alguma reconectar com um adolescente. Eu digo que é uma das questões mais difíceis, mas é possível e muito possível, porque lá dentro tem uma criancinha que só quer um colo. Então eu já fiz muito, é lindo quando o pai se reconecta com o filho dentro do meu consultório e se abraçam. E o filho diz, pai, eu não queria um computador. Olha, eu já ouvi isso. Pai, eu não queria, eu queria você. Aquilo entrou na minha alma. Pai, eu queria você. E o pai saiu dali e foi tomar um sorvete. É verdade. É forte. É forte e é para nós pararmos para analisar mesmo. É prevenção. Se a gente tá falando de prevenção vem na base. E é outra coisa que é bem difícil também, as mães aceitarem que ela também pode mudar. Ah, o meu filho que se tranca, o meu filho quando é um aborrecente, começam a usar palavras pejorativas que não ajudam a criticar aquele... Isso, aí vai... aquilo. Eu não quero nem falar, não quero nem atrair isso pra mim. E aí fica falando aquelas coisas todas, o menino já tá naquilo tudo, naquela bomba, vai dizer, pra que eu tô aqui mesmo? Pra que eu estou aqui mesmo? Então, na verdade, os adolescentes precisam também, além de serem acompanhados, como eu falei, e repito, que os pais sejam também tratados, para que saibam tratar e mude todo o seu ecossistema, toda a sua família, toda a sua base. Faz sentido? Faz sentido. Faz sim, sentido. Totalmente. Já peguei algumas dicas aqui, viu? Vai pegando, que eu uso na prática, eu tenho adolescente em casa. Eu tenho o de 14 e o de 11, então estou na fase, né, deles. Mas, Carol, vamos falar um pouco assim, com relação à ansiedade, que abrange quase todo mundo, né? Isso. Quais são os principais fatores que desencadeiam hoje ansiedade, estresse, depressão? Porque ninguém acorda assim dizendo estou em depressão. É um processo e muitas vezes a gente não percebe, né? É verdade, né? É um processo por várias fases e chega ao seu ápice. E pelo estudo que eu fiz aqui da principal causa do suicídio, em primeiro lugar está a depressão, veja como é forte. O segundo lugar está a bipolaridade. E em terceiro lugar, usos excessivos de drogas. Então, disparado tá a depressão. O que é a depressão? É o DAO, eu gosto de usar a definição de depressão, que eu acho que é bem didática, dá para você entender todas as vezes que eu me vejo perdendo a vontade de viver, o sabor da comida, o vento não me faz mais feliz, eu não tenho a alegria de contemplar o dia. Para mim, tanto faz se a tapioca é de queijo ou se a tapioca é de frango. Tanto faz se eu saio ou se eu estou em casa, eu prefiro me ficar isolada no meu canto. Existe uma depressão. A depressão são os excessos também. A ansiedade, é como a gente sempre fala, você viu a palestra, né? Eu falei sobre isso também. A ansiedade é quando você vai vivendo aquele excesso de futuro. Isso. A depressão é o passado, aqueles erros, aquelas cobranças. São os dois demôniozinhos, né? Condenando a pessoa. O estresse é o excesso do dia a dia do presente, né? Mas um estressezinho, ampliadozinho, vira uma ansiedade, uma crise de pânico praticamente também em segundos. Por que, Carol, em segundos? Depende muito de como está a sua base da sua saúde mental. O quanto você está cuidando, o quanto você consegue ser resiliente com você mesmo, o quanto você trata com leveza os seus próprios sentimentos, as suas não conquistas, os seus insucessos. Quanto que você se pune, o quanto que você tenta ser perfeccionista, o quanto que as ausências que não foram tratadas na sua vida lá no passado, seus abandonos, suas rejeições, aquilo que você não queria que fosse, hoje está trazendo esse peso na sua vida atual.
E o que que eu posso fazer com isso tudo? Vai me perguntar essa pergunta? Faz essa pergunta. Claro, com então certeza. Eu vou deixar você fazer. Deixa eu fazer um pouquinho, deixa eu entrevistar. Mas assim, como a psicanálise ajuda alguém assim? Perfeito. Chega, perfeito. né? Chega uma pessoa que já está no estado, e geralmente essas pessoas não querem ajuda. Né? A maioria, eu digo assim, relativo. de uma maneira direta. É. Porque eu não preciso de psicólogo, eu não preciso de uma psicanalista, Tenha medo, não né? é? Tenha então a gente medo. quando diz assim, eu já ouvi uma pessoa dizer mês passado, ela diz, eu sou minha própria psicóloga, eu mesmo. Então assim, você então, mas como a psicanálise ajuda, Eu vou até Carol? usar Freud para responder essa pergunta. Freud explica, tá? É claro. A autossuficiência, Nada. né? Isso se chama um mecanismo de perigo. defesa. Isso. Por que é que eu vou dizer que eu sou fraco se lá eu tô fazendo todo um mecanismo de defesa para esconder que eu sou fraco? Por que é que eu vou admitir? Então, como é que eu posso me consultar se eu estou escondendo algo de mim mesmo? Óbvio que não. Freud diz, olha, se você quer entender os seus processos psíquicos inconscientes, que são aqueles que você não tem consciência, que estão obscuros, seus sentimentos, você precisa de alguém capaz, dissociado, ou seja, que não está envolvido com aquela situação, para que ele possa, com a técnica da psicanálise, que é a que ele defende, atuar em você, para que você, trazendo você através da livre, que ele fala falando livremente, e você consiga chegar a ponto de ser confrontado e entender suas questões inconscientes. Como é que você vai... É muito engraçado. Como é, meu amor de Jesus, que você vai se autoanalisar se o que você mais precisa de ajuda é o que você esconde de si própria. É verdade. Tem que ter alguém que vai dizer, oi, querida, Não é você por tem aí. certeza que é só seu maridinho que tem problema? Você tem certeza? Você tem certeza que é só sua esposa que está precisando de ajuda? E aquilo ali que você fez é o que de verdade? Quais são os sentimentos envolvidos por trás dessa questão? Carol, e eu lembrei agora que tem pessoas, eu também já fiz isso, não é? Que se dedica extremamente ao trabalho e a várias atividades para não parar, para ficar de frente consigo mesma. Olha, já deu quase a resposta. Entendeu? Então, assim, como é que acontece para tirar essa pessoa? Porque eu já fiz, hoje eu já reconheço, e hoje eu percebo pessoas quando estão assim, não para, não posso parar. Eu disse, meu Deus. E como isso aí, ajudar? outro mecanismo de defesa. É outro mecanismo de defesa. É a fuga, né? Você não quer se confrontar com aquilo que lhe traz dor. Então, o inconsciente quer lhe proteger e coloca várias camadas para que você não enxergue, você não tem uma visão nítida do que está acontecendo com você, então você não avança, você não cresce. São pessoas que trabalham como loucas, mas não enriquecem. São pessoas que estão o vício no estresse do trabalho. Elas não querem o sucesso, elas querem o trabalho. E é bem interessante isso. Então, como é que faz despertar essa pessoa para que ela possa se cuidar? Eu acho que um programa como o seu, que ele vai ser aí espalhado pela internet, que tem um alcance incrível, você pode compartilhar e dizer, olha só, você precisa se cuidar, porque lá no final, talvez, que chegue essa questão do suicídio, mas ninguém quer viver mal. Não. A gente tem que admitir. O primeiro passo que a psicanálise diz assim, olha, reconheceu, tomou o que é seu, agora vamos cuidar. Ah, eu não preciso. Ah, eu tô ótima. Em casa tá chorando. Ah, mas eu gosto disso mesmo. Ah, quanta dor no ombro. Tá com dor no ombro? Tá reclamando que tá ruim ou você tá bem? Então a gente pega essas contradições na fala, confronta e a pessoa confuso. Tem pessoas que fogem da consulta, da segunda, da terceira, como dissesse, eu não sei se eu tô preparada para evoluir. Mas as que ficam, eu te garanto que tem evoluções maravilhosas, inclusive financeiras. Todos os meus pacientes, eles têm se desenvolvido prosperamente de maneira incrível, porque se libertam deles mesmos, dos medos, dos mecanismos de defesa. Isso é ótimo, viu? Tá quase marcando essa consulta, né? Já vou. Ó, diretor, falou em prosperidade. É isso aí, por que já não, vou agendar. Né? Por que não? Mas assim, nós sabemos que o nosso dia a dia não tem como a gente assim viver sem ter um estresse,
sem ficar um pouco ansioso. Então, o que é que você indica no dia a dia para facilitar a nossa vida, a lidar com o estresse, com a ansiedade? Quais são alguns mecanismos que a gente pode usar? Então, é isso aí. Não tem como você criar uma fantasia e achar que você está num conto de fadas e que você vai chegar um momento e que nada de ruim vai acontecer, porque até as princesas têm espinha e têm problemas. Que bom! É verdade. Agora, o quanto que você consegue deixar eles em níveis administráveis é o que a gente chama de inteligência emocional. O quanto você consegue equilibrar todas essas montanhas russas das emoções que estão em você. Isso sim faz toda a diferença. Pontos que eu uso pra mim, eu vou até ajudar você, que faz muito sentido pra mim. Não é uma receita de bolo, não passo pros meus pacientes, mas como a gente tá aqui conversando, eu vou dizer pra vocês. Pra mim faz muito sentido tomar banho de sol. Ir no sol, andar no sol. As pessoas não lembram mais de tomar sol, então esquecem que o suicídio também tem causas biológicas, causas de falta de hormônio. A depressão também tem suas questões que são endógenas. Então precisa cuidar dos hormônios, precisa cuidar dos neurotransmissores. Gente, eu digo aqui a você, o que é que um remédio faz no corpo? O remédio traz química pro corpo. Eu tô errada ou tô certa? Tá certa. E quando Com nós certeza. vamos pro sol, eu gosto de comer um caranguejo, eu gosto de passear, ter momentos com a família, com a natureza, ler a Bíblia, ter momentos de gratidão. Isso tá trazendo pra mim um remédio, sim, porque está mexendo na química do meu corpo. Isso me faz bem. Esse é o remédio que eu tô dizendo pra você. Faça aquilo que faz sentido pra você. Pode ser uma caminhada, uma corrida. Ative seu corpo. É uma coisa que a gente também tem que fazer. Atividade física. Trabalhar a cultura. Esse abençoado aqui, gente, tá tirando muito da gente. A gente acha que tá estudando, viu? Um rio de 30 segundos, se acha especialista no assunto. Cadê o bendito livro que ninguém tá lendo? Né? O momento com a família. Isso é que tá faltando pra gente ir na base. E não só no tratamento medicamentoso, com remédios e mais remédios e mais remédios, que eu acho que não é isso que a gente deseja para o pessoal que tá nos assistindo. Carol, e assim, quando a pessoa não se trata, quando a saúde mental da pessoa realmente é afetada e ela não é tratada, a família não percebeu, só está vendo que está mais nervosa e tudo, quanto isso pode afetar no aspecto familiar, social e até profissional? O que acontece também muitas vezes é um pedido de socorro velado, né? Tem pessoas que dizem, eu tô precisando de ajuda, e a família chega e ajuda. Tem pessoas que dizem, eu tô precisando de ajuda, e a família não leva a sério, é um caso. E tem pessoas que não falam nada, entram no seu quarto, se interiorizam, e quando a gente vai ver, o pior já aconteceu. Então, isso também, depois disso aí decorre o suicídio, né? Isso. Então, o que é que eu acho, assim, é uma visão bem minha. Eu não isento ninguém da responsabilidade da omissão. A omissão é uma ação de não agir. Então, como é que eu tenho uma família e não percebo? E também, como é que eu não vi? O quanto que eu também sou responsável por não ter dedicado o meu tempo a perceber aquilo. Não tô falando de primo distante, eu tô falando de gente dentro de casa. Dentro de casa. Uhum. Eu tenho que ter. Quando foi que esse vínculo quebrou? Quando foi que essa conexão rompeu? Quando foi? Será que ela nunca existiu? Será que ela ainda pode existir? Como é que eu faço? E aí você me fez lembrar uma coisa interessante. Eu atendo uma mãe, que a mãe falou assim, eu falei, isso que você falou pra mim, que você sente por sua filha, expresse pra ela. Eu atendi as duas, a mãe e a filha. Ela olhou pra mim e falou, mas eu não consigo dizer à minha filha que eu amo. Eu falei, ela já me contou tanto que precisa ouvir de sua boca isso que você tá dizendo pra mim. Por que é que você não consegue? Eu não consigo dizer à minha filha que eu amo. Olha que situação. E aquela adolescente está justamente me reclamando que precisa disso. Então, são vítimas gerando outra vítima. Ela não soube, não foi tratada a ponto de entender por que a mãe não disse aquilo para ela. E ela o quê? Vai reverberando, vai evoluindo aquilo, vai passando, formando na filha uma outra vítima da falta de amor e da falta de acolhimento. E lá dentro do coração dela tá cheio de amor, mas ela não consegue expressar. Será que aí atrás da telinha tem alguém assim?
Com certeza. E não precisa ir muito longe, às vezes. Não entrega o jogo, não entrega o jogo, né? Mas é muito bom, porque assim, a gente ouve muito também, que às vezes é bem mais fácil você abraçar alguém de fora, né? Você elogiar alguém de fora, do que seu próprio filho, do que alguém dentro da sua casa, né? Isso mesmo. E aí realmente a gente precisa estar, como você diz, ligando o sinalzinho, tá alerta para essas coisas. Liga. Porque quando a gente sabe de alguma notícia, morreu ou fulano fez isso, como? Como aconteceu de repente? Então Ele não foi de avisou, repente, como assim? né? Não foi de repente. É E uma verdade. das perguntas é interessante, que é assim, a pessoa ela vai falando ali, né, a família, que a vida tá sem graça, que não tem mais razão de existir. Aí já liga realmente, ela vai procurar ajuda, gente. Vai procurar ajuda. Ah, mas eu não tenho dinheiro, gente. É complicado a resistência, não apenas de ir pro profissional, como a resistência em investir valor monetário em cuidar da saúde mental. É como se fosse secundário e não é. Quando a sua mente está ação, o seu corpo está ação. O primeiro fator que tem que se reorganizar realmente é a mente. A mente gerencia tudo, até como eu falei, as finanças. Como é que você vai monetizar se você tá triste e não pode ver um pedaço de bolo ou uma bolsa que sai comprando para compensar aquela tristeza e você não quer saber onde é que está a origem? Porque tem uma causa. Para cada dor existe uma causa. E para cada dor tem um benefício. Olha que contradição, como é profundo. E aí vai, é chamada bola de neve, né? Isso Uma aí. coisa vai. É isso E, aí. e a gente já está caminhando para o final. Ah, acredito. Se deixar, a gente passa a tarde toda. Mas assim, Carol, quais são os tratamentos disponíveis com relação não só à ansiedade e à saúde mental no geral? Então, temos muitos tratamentos mais convencionais, né? A psicoterapia também com o uso de medicamentosos que são feitos com ansiolíticos, né? Que para dar essa calmada que muitas vezes é necessário, sim. Não tiro isso como prioridade, não. Entretanto, é também possível, antes de chegar a certos níveis, que nós usemos quimicamente algumas dicas que eu dei aqui. Entendeu? Isso. E procurar a causa. A psicanálise, ela vai na causa. Ela vai lá, porque é que você tá querendo fazer faculdade. Eu atendi um paciente que queria fazer faculdade, mas não estava querendo ir para faculdade e não gostava da faculdade. Um rapaz bem sucedido, uma empresa formada, querendo fazer uma faculdade muito sem sentido. E a gente voltou na psicanálise. Olha só que resposta interessante. A minha mãe me comparava ao meu irmão e dizia que eu era um burro e que nunca eu ia conseguir fazer formação, que eu trabalhasse com algo manual, porque o inteligente, que era meu irmão, ele ia se formar. E Nossa. ele ganhou muito mais dinheiro que o irmão atualmente, mas essas vozes reverberam na vida dele e hoje ele quer provar pra quem? Pra ele que precisa do canudo? Não, pra mãe. É verdade. E quantos jovens estão dentro dos seus casulos querendo mostrar para aqueles que eles querem atenção? No final das contas, se eu posso resumir uma palavra, eles precisam de atenção. Precisam de acolhimento, carinho, abraço, sorriso e toque. Isso cura, salva a vida e tira muitas pessoas do leito de morte. Ótimo, estamos fechando com chave de ouro. Assim, Carol, eu agradeço muito a sua visita aqui. Eu creio que todo o público do Conectando Vidas foi muito abençoado, foi muito enriquecido, não é, pelas dicas que você deu, porque é um assunto que a gente tem que conversar outras vezes, porque é o que mais está acontecendo, né? E eu creio que não deve ficar só no setembro, né? Eu creio que a sociedade deveria estar, os órgãos públicos, inclusive, né, promovendo sempre rodas de conversa, levando terapeutas, levando psicólogos, enfim, profissionais da área, que é para justamente estar alertando, né, que é o que a gente precisa. Eu quero agradecer também a oportunidade e que Deus continue lhe usando com esse propósito de levar conhecimento, sabedoria a um público tão seleto e lindo aí do Converte. E que tenha um grande alcance e que possa ajudar vidas, que isso é o que a gente quer, é o que a gente vida quer. E não morte. Isso. Então, para concluir, você já falou muito bem aí, mas você sempre tem algo a mais para falar, então deixa um recadinho para o nosso público.
Para quem é mãe, quem é pai, ainda dá tempo de você se reconectar, mesmo que um dia você não tenha tido isso. Quebra o ciclo. E se você não conseguir, peça ajuda profissional. Invista em você, invista na sua saúde mental, invista em viver feliz. Você merece ser feliz. Não aceite nada menos do que isso. Muito bem. Obrigada, viu? Gratidão Fica com também. Deus. E se você gostou desse conteúdo, curta, comente, compartilhe para que mais pessoas tenham acesso. E também assistam aos programas da Converte TV. Com certeza vai ter um programa para você. E o Conectando Vidas fica por aqui. Um bom final de semana. Fiquem com Deus.